Capítulo 6. Você está errada acerca de tudo, mas eu também. Há 500 anos, os cartógrafos acreditavam que a Califórnia era uma ilha. Os médicos acreditavam que fazer um corte no braço de uma pessoa ou causar hemorragia noutra parte do corpo curava as doenças. Os cientistas acreditavam que o fogo era produzido por uma substância chamada flugisto. As mulheres acreditavam que esfregar a cara com a urina de cão retardava o envelhecimento. Os astrónomos acreditavam que o Sol girava em torno da Terra. Quando eu era pequeno, achava que medíocre era um género de legume que eu não queria comer. Julgava que o meu irmão encontrara um corredor secreto em casa da nossa avó, porque conseguia sair de casa sem sair da casa de banho. Spoiler alert. Havia uma janela. Também achava que quando o meu amigo e a sua família visitavam Washington, B.C., tinham de alguma forma viajado para o tempo dos dinossauros, porque afinal, B.C. tinha sido há muito tempo. Durante a adolescência, dizia a toda a gente que não me importava com nada, quando a verdade é que me importava demasiado. Outras pessoas governavam o meu mundo sem que eu sequer o suspeitasse. Julgava que a felicidade era um destino e não uma escolha. Pensava que o amor era algo que simplesmente acontecia, não algo que exigia trabalho. Achava que ser cool tinha de ser praticado e aprendido com os outros, em vez de inventado por nós. Quando estava com a minha primeira namorada, julgava que seria para sempre. E depois, quando essa relação terminou, pensei que nunca mais voltaria a sentir o mesmo por mulher alguma. E então, quando voltei a sentir o mesmo por outra mulher, pensei que o amor, por vezes, não era suficiente. E depois percebi que cada indivíduo decide o que é suficiente e que o amor pode ser o que o deixarmos ser. Estive errada em todos os passos do caminho, acerca de tudo. Ao longo da minha vida, tenho estado completamente enganada acerca de mim mesmo, dos outros, da sociedade, da cultura, do mundo e do universo. De tudo. E espero que este seja assim para o resto dos meus dias. Tal como o Mark atual consegue olhar para trás e ver todos os erros e falhas do Mark passado, um dia o Mark futuro pode olhar para as opiniões do Mark atual, incluindo este livro, e identificar falhas semelhantes. E isso será uma coisa boa, porque significará que cresci. Há uma frase famosa de Michael Jordan acerca dele falhar uma vez e outra, e que foi por isso que acabou por ser bem-sucedido. Bem, eu estou sempre errada acerca de tudo, vez após vez, e é por isso que a minha vida melhora. O crescimento é um processo infindável, interativo. Quando aprendemos algo novo, não vamos do errado ao certo, vamos do errado ao ligeiramente menos errado. E quando aprendemos algo adicional, vamos do ligeiramente menos errado ao ligeiramente menos errado do que isso. E por aí fora. Estamos sempre a caminho de nos aproximarmos da verdade e da perfeição, sem nunca, realmente, lá chegarmos. Não devíamos tentar encontrar a suprema resposta certa para nós mesmos, mas sim limar as coisas em que estamos errados hoje para podermos estar um pouco menos errados amanhã. Quando visto esta perspectiva, o crescimento pessoal pode até ser bastante científico. Os nossos valores são as nossas hipóteses. Este comportamento é bom e importante. Aquele outro comportamento não é. As nossas ações são as experiências, as emoções resultantes e os padrões de pensamento são os nossos dados. Não existe um dogma correto nem uma ideologia perfeita. Existe apenas o que a nossa experiência nos mostrou ser certo para nós. E, mesmo assim, a experiência é capaz de também estar errada. Como todos nós temos necessidades, histórias e circunstâncias de vida diferentes, chegamos todos, inevitavelmente, a diferentes respostas corretas acerca do que as nossas vidas significam e como devem ser vividas. A minha resposta correta passa por viajar sozinho anos sem fim, viver em lugares obscuros e rir-me dos meus próprios peitos. Ou, pelo menos, essa foi a resposta correta até há pouco tempo. Essa resposta mudará e evoluirá, porque eu mudo e evoluo, e à medida que fico mais velho e mais experiente, vou limando os meus erros, vou ficando cada vez menos errado. Muitas pessoas tornam-se tão obcecadas em estarem certas em relação à sua vida que acabam por nunca a viver.
Uma mulher está solteira e solitária e quer um parceiro, mas nunca sai de casa e não faz nada para isso. Um homem trabalha que se farta e acha que merece uma promoção, mas nunca o diz explicitamente ao seu chefe. Dizem-lhes que têm medo do fracasso, da rejeição, que alguém lhes diga que não. Mas não é isso. Claro que a rejeição dói. O fracasso é horrível. Mas existem algumas certezas que nos agarramos. Certezas que questionamos ou que temos medo de abandonar. Valores que deram significado à nossa vida ao longo dos anos. Aquela mulher não sai nem conhece homens, porque seria obrigada a enfrentar as suas crenças acerca da sua desejabilidade. Aquele homem não pede uma promoção, porque teria de enfrentar as suas crenças sobre o valor das suas capacidades. É mais fácil agarrar-se a uma crença dolorosa de que ninguém nos acha atraentes, de que ninguém aprecia os nossos talentos, do que realmente estar estas crenças e ficar com a certeza. As crenças deste género, de que não sou bastante atraente, então para que dar-me ao trabalho? Ou de que o meu patrão é uma besta, então para que dar-me ao trabalho? São concebidas para nos darem um conforto moderado no presente, hipotecando mais felicidade e sucesso no futuro. São estratégias terríveis a longo prazo e, contudo, agarramo-nos a elas porque partimos do princípio que estamos certos, porque assumimos que já sabemos o que vai acontecer. Por outras palavras, assumimos que sabemos como a história vai acabar. A certeza é inimiga do crescimento. Nada é certo enquanto não tiver realmente acontecido. E, mesmo então, é discutível. É por isso que, para que qualquer crescimento aconteça, é necessário aceitar as inevitáveis imperfeições dos nossos valores. Em vez de lutarmos pela certeza, devemos manter-nos em constante busca da dúvida. Dúvida acerca das nossas próprias crenças, dúvida acerca dos nossos próprios sentimentos, dúvida acerca do que o futuro pode reservar-nos, a não ser que criemos um para nós mesmos. Em vez de procurarmos estar certo o tempo todo, devemos compreender que estamos errados o tempo todo, porque estamos. Estarmos errados abre-nos a possibilidade de mudança. Estarmos errados abre-nos a possibilidade de crescimento. Isto significa não contarmos um braço para cortar uma constipação e não espalharmos xixi de cão na cara para parecermos jovens outra vez. Significa não pensar que medíocre é um legume e não temos medo de nos preocupar com as coisas. Porque há aqui uma coisa estranha, mas verdadeira. Não sabemos realmente o que é uma experiência positiva ou negativa. Alguns dos momentos mais difíceis e estressantes da nossa vida também acabam por ser os mais formativos e motivantes. Algumas das melhores e mais gratificantes experiências da nossa vida são também as que mais nos distraem e desmotivam. Não confio no seu conceito de experiências positivas, negativas. A única coisa de que temos a certeza é do que nos dói ou não dói no momento. E isso não vale muito. Tal como vemos com horror a vida das pessoas de há 500 anos, imagina as pessoas daqui a 500 anos a rirem-se de nós e das certezas que temos hoje em dia. Rir-se-ão por deixarmos que o nosso dinheiro e os nossos empregos definam as nossas vidas. Rir-se-ão do nosso receio de mostrar apreço por aqueles que nos importam mais e, no entanto, de sermos elogios a figuras públicas que não merecem nada. Rir-se-ão dos nossos rituais e superstições, das nossas preocupações e das nossas guerras. Ficarão boquiabertos perante a nossa crueldade. Estudarão a nossa arte e discutirão a nossa história. Compreenderão verdades acerca de nós, das quais ninguém hoje tem consciência. E também eles estarão errados. Contudo, menos errados do que nós. Arquitetos das nossas próprias crenças. Tente fazer isto. Pegue uma pessoa ao acaso e ponha-a numa sala com alguns botões para premir. Depois diga-lhe que, se fizer algo de específico, algo de indefinido que a pessoa terá de descobrir, se acenderá uma luz indicando que ganhou um ponto. Depois diga-lhe para contar os pontos ganhos num período de 30 minutos. Quando os psicólogos fizeram isto, aconteceu exatamente o que era de esperar. As pessoas sentaram-se e começaram a carregar em botões até a luz acabar por se acender para lhes mostrar que têm um ponto. Logicamente, em seguida tentam repetir o que fizeram para ganhar mais pontos. Só que, agora, a luz não se acende. Então, as pessoas começam a experimentar consequências mais complicadas. Primem um botão 3 vezes, outro botão uma vez, depois esperam 5 segundos e, ding, mais um ponto. Mas também isso deixa de acontecer. Afinal,
Se calhar não tem nada a ver com os botões, pensam. Se calhar tem a ver com a maneira como estou sentado. Ou então, onde estou a tocar. Se calhar tem a ver com os meus pés. Ding, outro ponto. Pois, deve ser os pés. E depois, prima outro botão. Ding. Geralmente, depois de 10 ou 15 minutos, toda a gente percebeu a sequência específica de comportamento que é necessária para ganhar mais pontos. Normalmente é algo estranho, como estar apoiado sobre um pé ou memorizar uma longa sequência de botões premidos num determinado período de tempo, olhando numa certa direção. O mais engraçado, porém, é que os pontos são, na realidade, aleatórios. Não há sequência, não há padrão. Apenas uma luz que se acende com um ding e as pessoas a fazer cabriolas pensando que estão a fazer algo que lhes conquista pontos. Sadismo à parte, o objetivo da experiência é mostrar com que rapidez a mente humana é capaz de alcançar e acreditar num monte de disparates que não são reais. E, ao que parece, somos todos exímios nisso. Toda a gente sai daquela sala convencida de que percebeu a experiência e ganhou o jogo. Todos acreditam ter descoberto a sequência perfeita de botões que lhes conquistou os pontos. Mas os métodos que descobrem são tão únicos quanto os próprios indivíduos. Um homem descobriu uma longa sequência de botões que não fazia sentido para mais ninguém. Uma rapariga convenceu-se de que tinha de tocar no teto um certo número de vezes para ganhar pontos. Quando saiu da sala, estava exausta de tanto saltar. Os nossos cérebros são máquinas de significado. Aquilo que compreendemos como significado é gerado pelas associações que o nosso cérebro faz entre duas ou mais experiências. Primimos um botão, vemos uma luz acender-se e partimos do princípio que foi o botão que fez com que a luz se acendesse. Isto, em essência, é a base do significado. Botão, luz. Luz, botão. Vemos uma cadeira. Notamos que é cinzenta. O nosso cérebro estabelece então uma associação entre a cor cinzento e o objeto de cadeira e forma um significado. A cadeira é cinzenta. As nossas mentes estão sempre a funcionar, gerando mais e mais associações para nos ajudarem a compreender e controlar o ambiente à nossa volta. Tudo o que se passa nas nossas experiências, tanto externas como internas, gera novas associações e conexões com as nossas mentes. Tudo nas palavras desta página dos conceitos gramaticais que o leitor usa para decifrar até os pensamentos desagradáveis a que a sua mente se dedica quando a minha escrita se torna aborrecida ou repetitiva. Cada um desses pensamentos, impulsos e percepções é composto por milhares de conexões neurais, disparando em conjunto, iluminando a mente com um brilho de conhecimento e compreensão. Porém, há dois problemas. Primeiro, o cérebro é imperfeito. Confundimos coisas que vemos e ouvimos, esquecemos coisas ou interpretamos mal os acontecimentos. Segundo, uma vez que criamos significado para nós próprios, os nossos cérebros estão preparados para se colarem a esse significado. Enviesam na direção do significado que a nossa mente estabeleceu e não querem abandoná-la, mesmo que vejamos provas que contradigam o significado que criamos. Frequentemente, ignoramos-las e continuamos a acreditar. O comediante Remo Phillips disse certa vez: "Dantes pensava que o cérebro humano era o órgão mais maravilhoso do corpo. Depois percebi quem é que me dizia isso. A triste verdade é que a maior parte do que chegamos a saber e em que acreditamos é o produto de imprecisões e parcialidades inatas presentes nos nossos cérebros. Muitos, se não mesmo a maioria dos nossos valores, resultam de acontecimentos que não são representativos do mundo em geral, ou são fruto de um passado totalmente mal interpretado. O que resulta de tudo isto? A maioria das nossas crenças estão erradas. Ou, para ser mais exato, todas as crenças são erradas. Mas algumas são menos erradas do que outras. A mente humana é um emaranhado de imprecisões. E embora isto o possa deixar desconfortável, é, como veremos, um conceito incrivelmente importante de aceitar. Tenha cuidado com aquilo em que acredita. Em 1988, enquanto fazia terapia, a jornalista e escritora feminista Meredith Mahan chegou a uma conclusão assustadora.
O pai tinha abusado sexualmente dela quando era criança. Foi um choque para ela. Uma memória reprimida que passara a maior parte da sua vida adulta sem reconhecer. Porém, aos 37 anos, confrontou o pai e também contou à família o que tinha acontecido. As informações de Meredith horrorizaram toda a família. O pai negou imediatamente ter feito alguma coisa. Alguns membros da família ficaram do lado de Meredith. Outros ficaram do lado do pai. A árvore da família dividiu-se em dois. E a dor que definira a relação de Meredith com o pai, desde muito antes desta acusação, crescia agora como bolor entre os seus ramos. Separou toda a gente. Então, em 1996, Meredith chegou a outra conclusão assustadora. Na verdade, o pai não tinha abusado dela. Eu sei. Ups. Fora ela, com a ajuda de um terapeuta bem intencionado, que inventara a memória. Consumida pela culpa, passou o resto da vida do pai a tentar reconciliar-se com ele e com outros membros da família, desculpando-se e explicando-se constantemente. Mas era demasiado tarde. O pai morreu e a família não voltou a ser a mesma. Aconteceu que Meredith não estava sozinha. Como ela descreve na sua autobiografia, My Lie, A True Story of False Memory, A Minha Mentira, a história verdadeira de uma memória falsa. Durante os anos 80, muitas mulheres acusaram os membros masculinos das suas famílias de abuso sexual e desdisseram-se anos mais tarde. Do mesmo modo, houve um elevado número de pessoas que afirmaram durante essa mesma década a existência de cultos satânicos que abusavam de crianças, mas, apesar de investigações policiais em dezenas de cidades, nunca foram encontradas provas das terríveis práticas descritas. Porque estavam as pessoas, de repente, a inventar memórias de abuso em famílias e em cultos? E por que aconteceu tudo nessa altura, os anos 80? Algumas vezes brincou ao jogo do telefone em criança? Diz qualquer coisa ao ouvido de uma pessoa, que depois é repetida por 10 pessoas. E, finalmente, a última pessoa ouve algo completamente diferente do que foi dito inicialmente. Basicamente, é assim que as nossas memórias funcionam. Temos uma determinada experiência. Alguns dias depois lembramos-nos dela de uma maneira ligeiramente diferente, como se nos tivesse sido sussurrada e tivéssemos ouvido mal. Depois, contamos-la a alguém e temos de preencher algumas lacunas na intriga, adicionando embelezamentos da nossa autoria para garantir que tudo faz sentido e não somos loucos. E depois começamos a acreditar nesses recheios com que preenchemos as lacunas. Por isso, contamos-los também da vez seguinte. Só que não são reais. E por isso não saem bem. E uma noite, um ano mais tarde, estamos bêbados e, ao contarmos a história, embelezamo-la um pouco mais. Pronto, sejamos honestos. Inventamos completamente um terço da história. Mas na semana seguinte, já sóbrios, não queremos admitir que somos uns valentes mentirosos e prosseguimos com a versão revista ebriamente aumentada. E 5 anos mais tarde, a nossa história, juro por Deus e pela alma da minha mãe que é verdade. Tem, na realidade, uns 50% de verdade, quando muito. Todos fazemos isto. Você faz, eu faço. Por mais honestos e bem-intencionados que sejamos, encontramos-nos perpetuamente em estado de nos enganarmos a nós mesmos e aos outros apenas porque o nosso cérebro foi concebido para ser eficiente, não é exato. Não só a nossa memória é uma treta, ao ponto de um testemunho ocular não ser necessariamente levado a sério em tribunal. Como o nosso cérebro funciona de uma maneira terrivelmente enviesada. Como assim? Bem, o nosso cérebro está sempre a tentar fazer sentido da nossa situação atual com base naquilo em que já acreditamos e experienciamos. Qualquer informação nova é avaliada segundo valores e conclusões que já possuímos. Em resultado, o nosso cérebro está sempre inclinado em direção ao que sentimos ser verdade nesse momento. Assim, quando temos uma relação fantástica com a nossa irmã, interpretamos a maior parte das nossas memórias em relação a ela a uma luz positiva. Mas quando a relação azeda, vemos frequentemente essas mesmas memórias de maneira diferente, reinventando-as de maneira a explicar a nossa zanga atual com ela. O presentinho querido que nos deu no Natal é agora lembrado como condescendente e paternalista.
Aquela vez em que se esqueceu de nos convidar para a casa no lago é agora vista, não como um erro inocente, mas como uma falha imperdoável. A falsa história de abuso de Meredith faz muito mais sentido quando compreendemos os valores em que as suas crenças floresceram. Para começar, Meredith tivera uma relação tensa e difícil com o pai durante quase toda a vida. Depois, tiveram uma série de relacionamentos íntimos falhados com homens, incluindo um casamento. Então, em termos dos seus valores, as relações íntimas com os homens não corriam pelo melhor. Além disso, no início da década de 1980, Meredith tornou-se uma feminista radical e começou a investigar os maus-tratos infantis. Foi confrontada com inúmeras histórias de maus-tratos horríveis e lidou com sobreviventes de incesto pedófilo, normalmente meninas, durante muitos anos. Também se baseou numa série de estudos inexatos que foram publicados por essa altura. Estudos que se provou mais tarde terem subestimado grosseiramente a prevalência do abuso sexual de crianças. O mais famoso destes estudos revelava que 1/3 das mulheres adultas tinham sido sexualmente molestadas na infância, um número que veio a provar-se falso. E, como se tudo isto não bastasse, Meredith apaixonou-se e manteve uma relação com outra mulher, uma sobrevivente de pedofilia incestuosa. Meredith desenvolveu uma relação codependente e tóxica com a sua parceira, em que tentava continuamente salvá-la do seu passado traumático. Esta, por sua vez, usava o seu passado traumático como uma arma de culpa para conquistar a afeição de Meredith. Mais acerca disto e limites no capítulo 8. Entretanto, a relação de Meredith com o pai deteriorou-se ainda mais. Ele não ficou particularmente rejubilante ao saber que a filha mantinha agora uma relação lésbica. E ela começou a ter sessões de terapia quase compulsivamente. Os terapeutas, que tinham as suas próprias crenças e valores, motivaram-lhes os comportamentos. Insistiram regularmente em que não podia ser só o trabalho estressante de repórter ou o fracasso dos relacionamentos a tornar Meredith tão infeliz. Tinha de haver mais alguma coisa, algo mais profundo. Por volta desta altura, tornou-se muito popular uma nova forma de tratamento chamada terapia da memória reprimida. Neste processo, um terapeuta colocava um paciente num estado semelhante ao transe, em que este era incentivado a identificar e reviver memórias de infância esquecidas. Essas memórias eram frequentemente benignas, mas a ideia era que, pelo menos, alguma delas também seriam traumáticas. E ali está, a pobre Meredith, infeliz e a investigar o incesto e o abuso sexual de crianças todos os dias, zangada com o pai, tendo enfrentado uma vida inteira de relações fracassadas com os homens. E a única pessoa que parecia compreendê-la ou amá-la era outra mulher, uma vítima de pedofilia incestuosa. Oh, e está deitada num sofá a chorar dia sim, dia não, com um terapeuta a exigir-lhe repetidamente que se lembre de algo que ela não se lembra. E tu vá lá. Temos a receita perfeita para uma memória inventada de um abuso sexual que nunca existiu. A maior prioridade da nossa mente ao processar experiências é interpretá-las de maneira que sejam coerentes com todas as nossas experiências, sentimentos e crenças prévios. Porém, muitas vezes, esbarramos com situações de vida em que o passado e o presente não são coerentes. Nessas ocasiões, o que estamos a experienciar no momento desafia tudo o que aceitamos como verdadeiro e razoável acerca do nosso passado. Em casos desses, e num esforço para atingir a coerência, a nossa mente inventa, por vezes, falsas memórias, ligando as nossas experiências presentes a esse passado imaginário. A nossa mente permite-nos manter qualquer significado que já tenhamos estabelecido. Conforme referido antes, a história de Meredith não é única. De facto, na década de 1980 e no princípio da de 1990, centenas de pessoas inocentes foram falsamente acusadas de violência sexual em circunstâncias semelhantes. Muitas acabaram na prisão. Para as pessoas insatisfeitas com a sua vida, estas explicações sugestivas, combinadas com uma comunicação social sensacionalista,
Havia uma verdadeira epidemia de abuso sexual e violência satânica a acontecer, e qualquer pessoa podia ser vítima. Incentivou as mentes inconscientes das pessoas a forjarem um pouco as suas memórias e a explicarem o seu atual sofrimento de uma forma que lhes permitia serem vítimas e evitarem responsabilidades. A terapia da memória reprimida atuou assim como um meio para desenterrar esses desejos inconscientes e dar-lhes uma aparente forma de memória tangível. Este processo e o estado mental daí resultante tornou-se tão comum que recebeu um nome: Síndrome da falsa memória. Alterou a forma de funcionamento dos tribunais. Milhares de terapeutas foram processados e perderam as suas licenças. A terapia da memória reprimida deixou de ser utilizada e foi substituída por métodos mais práticos. Pesquisas recentes apenas vieram reforçar a dolorosa lição dessa época. As nossas crenças são maleáveis e as nossas memórias são terrivelmente pouco dignas de confiança. Há por aí muita sabedoria convencional que nos diz: confia em ti mesmo, ou segue os teus instintos, e todo o género de outros clichês que soam bem. A receita, porém, talvez seja confiarmos menos em nós próprios. Afinal, se os nossos corações e as nossas mentes são tão pouco dignos de confiança, talvez devêssemos questionar mais as nossas intenções e motivações. Se estamos todos errados o tempo todo, não será o autoceticismo e o desafio rigoroso das nossas crenças e princípios o único caminho lógico para o progresso? Isto pode parecer assustador e autodestrutivo. Na verdade, porém, é o oposto. Além de ser a opção mais segura, é libertador. Os perigos da certeza pura. Erin está sentada à minha frente no restaurante sushi e tenta explicar porque é que não acredita na morte. Já passaram quase 3 horas e ela comeu exatamente 4 rolinhos de pepino e bebeu sozinha uma garrafa inteira de saquê. De facto, neste momento, vai quase a meio da garrafa número 2. São 16 horas de uma tarde de terça-feira. Eu não a convidei para vir aqui. Ela descobriu onde eu estava através da internet e veio correr ter comigo. Mais uma vez. Já o fizera antes. A verdade é que a Erin está convencida de que pode curar a morte, mas também está convencida de que precisa da minha ajuda para o fazer. Não da minha ajuda num sentido profissional. Se ela só precisasse de alguns conselhos de RP ou algo do género, era uma coisa. Mas não, é mais do que isso. Ela precisa que eu seja seu namorado. Porquê? Depois de 3 horas de interrogatório de uma garrafa e meia de saquê, continua pouco claro. A propósito, a minha noiva estava connosco no restaurante. A Erin achava importante incluí-la na discussão. Queria que ela soubesse que estava disposta a partilhar-me. E que a minha namorada, agora mulher, não devia sentir-se ameaçada por ela. Conheci a Erin num seminário de autoajuda em 2008. Pareceu-me uma pessoa bastante simpática. Um bocadinho do lado crédulo a New Age das coisas, mas era advogada. Frequentara uma boa universidade e era claramente inteligente. E ria-se das minhas piadas. Achava-me giro. Pelo que, claro, sendo como sou, dormi com ela. Um mês mais tarde, convidou-me para atravessar o país e ir viver com ela. Isto levantou uma bandeira de alarme. Por isso tentei romper. Ela respondeu dizendo que se mataria se eu não quisesse estar com ela. Ok, foram 2 bandeiras de alarme. Bloqueei imediatamente no e-mail e em todos os dispositivos. Isto fez-la abrandar, mas não parar. Anos antes de a ter conhecido, a Erin tivera um acidente de carro e quase morrera. Na verdade, estivera clinicamente morta por alguns momentos. Toda a sua atividade cerebral cessara. Mas, miraculosamente, ressuscitara. Quando regressou, afirmou que tudo tinha mudado. Tornou-se uma pessoa muito espiritual. Começou a interessar-se e a acreditar em energia curativa, anjos, consciência universal e cartas de tarô. Também acreditava que se tornara curandeira e sensitiva. E, sabe-se lá porquê, depois de me conhecer, decidiu que estávamos destinados a salvar o mundo juntos. A curar a morte, como ela dizia. Depois de eu a bloquear, ela começou a criar novos endereços de e-mail, enviando-me por vezes uma dúzia de e-mails furiosos num só dia.
Criou contas falsas de Facebook e Twitter que usava para me assediar, assim como as pessoas próximas de mim. Criou um website idêntico ao meu e escreveu dezenas de artigos, afirmando que eu era seu ex-namorado, que lhe mentira e a traíra, que prometera casar-me com ela e que o nosso lugar era junto um do outro. Quando a contactei para eliminar o site, disse que o faria apenas se eu fosse ir com ela à Califórnia. Era esta a sua ideia de compromisso. Ao longo de tudo isto, a sua justificação era a mesma. Eu estava destinado a ficar com ela. Era uma ordem de Deus. Ela acordava, literalmente, à meia da noite, ouvindo vozes de anjos, proferir que a nossa relação especial seria o pronúncio de uma era de permanente paz na Terra. Sim, ela disse mesmo isto. Na altura em que estivemos juntos naquele restaurante de sushi, eu já recebera milhares de e-mails dela. Quer eu respondesse, quer não respondesse, quer lhe escrevesse com respeito ou com fúria, nada mudava. A cabeça dela nunca mudava. As suas crenças nunca cediam. Nessa altura, já tinham decorrido 7 anos e mais decorreriam. E enquanto ali estávamos, naquele restaurantezinho de sushi, com a Erin a emborcar sake e a tagarelar durante horas sobre como curar as pedras dos rins do seu gato com toques energéticos, ocorreu-me algo. A Erin era viciada em aperfeiçoamento pessoal. Gastava dezenas de milhares de dólares em livros, seminários e cursos. E a parte mais louca é que ela corporizava exatamente todas as lições que aprendeu. Tem o seu sonho, é persistente em relação a ele. Visualiza e age e suporta as rejeições e fracassos e levanta-se e tenta novamente. É implacavelmente positiva. Tem uma opinião extremamente boa de si mesma. Quer dizer, ela afirma curar gatos da mesma maneira que Jesus curou Lázaro. Caramba! E, contudo, os seus valores estão tão lixados que nada disto importa. O facto de ela fazer tudo certo não a torna certa. Existe uma certeza nela que se recusa a abandoná-la. Chegou a dizer-me precisamente isto, que sabia que a sua fixação era completamente irracional e doentia e que éramos ambos infelizes por causa dela. Mas, não sei por que razão, isto parece-lhe tão correto que ela não pode ignorá-lo nem travá-lo. Em meados da década de 1990, o psicólogo Roy Baumeister começou a investigar o conceito de mal. Basicamente, analisava as pessoas que faziam coisas más e as razões por que as faziam. Na altura, partia-se do princípio de que as pessoas faziam coisas más porque se sentiam muito mal consigo próprias. Ou seja, tinham uma autoestima baixa. Uma das primeiras conclusões surpreendentes do Baumeister foi que isto, por vezes, não era verdade. De facto, normalmente acontecia o contrário. Alguns dos piores criminosos sentiam-se muito bem consigo mesmos. E era o facto de sentirem bem consigo mesmos, independentemente da realidade que os rodeava, que lhes dava uma sensação de justificação para magoar e desrespeitarem os outros. Para que os indivíduos se sintam no direito de fazerem coisas horríveis a outras pessoas, têm de sentir uma certeza inabalável da sua própria retidão, nas suas próprias crenças e merecimento. Os racistas cometem atos racistas porque são certos da sua superioridade genética. Fanáticos religiosos fazem-se explodir e matam dezenas de pessoas porque estão certos do seu lugar no céu como mártires. Homens violam e maltratam porque se sentem no direito de abusar do corpo das mulheres. As pessoas más nunca acreditam que elas são más. Pelo contrário, acreditam que os outros todos é que são maus. Em experiências controversas, agora conhecidas simplesmente como experiência Milgram, do nome do psicólogo Stanley Milgram, os investigadores diziam a pessoas normais que tinham de punir outros voluntários por infringirem várias regras. E elas puniam-nos, por vezes chegando ao ponto do abuso físico. Quase nenhum dos castigadores objetava ou pedia explicações. Pelo contrário, muitos deles pareciam desfrutar da certeza da retidão moral que lhes era atribuída pela experiência. O problema aqui é não só o facto de a certeza ser inatingível, mas também o de a procura da certeza muitas vezes gerar mais, e pior, insegurança. Muitas vezes têm uma certeza inabalável da sua capacidade profissional ou do salário que deviam ganhar.
Mas essa certeza faz sentir-se pior, não melhor. Veem os outros ser promovidos antes delas e sentem-se desrespeitadas. Sentem que não são apreciadas nem reconhecidas. Até comportamentos tão simples como dar uma espreitadela às mensagens do namorado ou pedir a um amigo que nos conte o que as pessoas dizem de nós são motivados pela insegurança e por aquele desejo doloroso de ter a certeza. Podemos ver as mensagens do namorado e não encontrar nada, mas as coisas raramente ficam por aí. Em seguida começamos a pensar se ele terá um segundo telefone. Podemos sentir-nos desrespeitados e ultrapassados no trabalho para explicar porque é que não tivemos uma promoção. Mas isto depois leva-nos a não confiar nos nossos colegas e a pensar duas vezes em tudo o que nos dizem e em como achamos que eles se sentem em relação a nós, o que torna ainda mais improvável uma promoção. Podemos continuar a perseguir aquela pessoa especial com quem devíamos estar, mas a cada avanço rejeitado e a cada noite solitária, apenas começamos a questionar cada vez mais em que é que estamos a errar. E é nestes momentos de insegurança, de profundo desrespeito, que nos tornamos suscetíveis a uma insidiosa sensação de ter o direito. Acreditamos que merecemos fazer um pouco de batota para conseguir o que queremos. Que as outras pessoas merecem ser castigadas, que merecemos tomar o que queremos, por vezes violentamente. É novamente a lei do inverso. Quanto mais tentamos ter a certeza de alguma coisa, mais incertos e inseguros nos sentimos. Mas o contrário também é verdadeiro. Quanto mais acreditamos não ter a certeza e não saber, mais confortáveis ficamos por saber que não sabemos. A incerteza que remove o juízo de valor que fazemos dos outros evita as imparcialidades e os estereótipos desnecessários que costumamos sentir quando vemos alguém na televisão, no escritório ou na rua. A incerteza também nos liberta dos julgamentos que fazemos de nós próprios. Não sabemos se somos ou não passíveis de ser amados. Não sabemos o quanto somos atraentes. Não sabemos o quão bem-sucedidos podemos chegar a ser. A única maneira de atingir estas coisas é permanecer na incerteza delas e estar aberto a encontrá-las através da experiência. A incerteza é a raiz de todo o progresso e crescimento. Como diz o velho adágio, o homem que acredita que sabe tudo não aprende nada. Não conseguimos aprender nada sem primeiro não sabermos alguma coisa. Quanto mais admitirmos que não sabemos, mais oportunidades conquistamos de aprender. Os nossos valores são imperfeitos e incompletos. E assumir que são perfeitos e completos é colocar-nos numa atitude mental perigosamente dogmática que estimula a ideia de ter o direito e evita a responsabilidade. A única maneira de resolver os nossos problemas é admitir primeiro que as nossas ações e crenças até este momento têm estado erradas e não funcionaram. Para que qualquer mudança ou crescimento reais aconteçam, esta abertura de estar errado deve existir. Antes de podermos olhar para os nossos valores e prioridades e trocá-los por outros melhores e mais saudáveis, temos de, primeiro, duvidar dos nossos valores atuais. Temos de despi-los intelectualmente, ver os seus erros e enviesamentos, ver como não se adequam a grande parte do resto do mundo, olhar de frente à nossa própria ignorância e admiti-la, porque a nossa ignorância é maior do que todos nós. A lei da negação de Manson. É muito provável que já tenha ouvido uma qualquer versão da lei de Parkinson. O trabalho expande-se de maneira a que preencher o tempo disponível para a sua realização. Também ouviu certamente a lei de Murphy. Tudo o que puder correr mal, correrá mal. Bem, da próxima vez que estiver numa festa estilosa e quiser impressionar os outros, experimente enunciar a lei da negação de Manson. Quanto mais alguma coisa ameaçar a nossa identidade, mais a evitaremos. Isto quer dizer que, quanto mais alguma coisa ameaçar mudar a forma como se vê e quanto se julga bem ou mal sucedido, ou quanto considera viver de acordo com os seus valores, mais evitará fazê-la. Existe um certo conforto em saber como é que nos encaixamos no mundo. Tudo o que abala esse conforto, mesmo que possa melhorar a nossa vida, é inerentemente assustador. A lei de Manson aplica-se tanto às coisas más como às coisas boas da vida. Ganhar $1 milhão pode ameaçar tanto a sua identidade como dar cabo de todo o seu dinheiro
Tornar-se uma estrela de rock pode ameaçar tanto a sua identidade como dar cabo do seu emprego. É por isso que, frequentemente, as pessoas têm tanto medo do sucesso, exatamente pela mesma razão que têm medo do fracasso. Isso ameaça quem eles acreditavam que são. Evitamos escrever aquele guião que sempre sonhámos escrever porque, ao fazê-lo, colocaríamos em questão a nossa identidade como peritos de seguros. Uma mulher evita propor ao marido que sejam mais aventureiros no quarto, porque isso pode pôr em causa a sua identidade como uma mulher de boa moral. Evitamos dizer a um amigo que não o queremos ver mais, porque pôr um ponto final na amizade entrará em conflito com a nossa identidade de pessoas simpáticas e indulgentes. Estas são oportunidades boas e importantes que deixamos escapar regularmente, porque ameaçam mudar a forma como nos vemos e nos sentimos connosco próprios. Ameaçam os valores que escolhemos e a que nos habituámos a corresponder. Tive um amigo que, durante imenso tempo, falou em pôr as suas obras online para tentar tornar-se um artista profissional, ou pelo menos semi-profissional. Falou disso durante anos, poupou dinheiro até construir vários websites e carregou o seu portfólio, mas nunca o publicou. Havia sempre uma razão qualquer. Ou a resolução do trabalho não era boa, ou tinha acabado de pintar algo melhor, ou ainda não estava em posição de dedicar tempo suficiente ao projeto. Passaram-se anos e ele nunca deixou o seu verdadeiro emprego. Porquê? Porque apesar de sonhar em ganhar a vida com a sua arte, a possibilidade real de se tornar o artista de quem ninguém gosta era muito mais assustadora do que continuar a ser o artista de quem ninguém ouviu falar. Pelo menos sentia-se confortável com a última hipótese. Já estava habituado. Tive outro amigo que era o borguista, sempre nos copos e atrás de raparigas. Após anos a viver a boa vida, deu por si terrivelmente sozinho, deprimido e doente. Queria abandonar o seu estilo de vida desregrado. Falava com grande inveja de todos os que mantinham relacionamentos e tinham assentado mais do que ele. No entanto, nunca mudou. Continuou durante muitos anos, noite vazia após noite vazia, garrafa após garrafa. Tinha sempre uma desculpa qualquer. Tinha sempre uma razão para não abrandar. Desistir desse estilo de vida ameaçava demasiado a sua identidade. A única coisa que ele sabia ser era borguista. Desistir disso seria como cometer harakiri psicológico. Todos temos valores para nós mesmos. Protegemos esses valores, tentamos viver em conformidade com eles, justificamos-los e conservamos-los. Mesmo que não queiramos, é assim que o nosso cérebro está programado. Como já foi dito, somos injustamente parciais em relação ao que já sabemos, àquilo que acreditamos estar certo. Se eu acreditar que sou um tipo simpático, evitarei situações que possam contradizer essa crença. Se acreditar que sou um cozinheiro fantástico, procurarei oportunidades de o provar a mim mesmo repetidamente. A crença assume sempre a precedência, até mudarmos a maneira como nos vemos a nós mesmos. Aquilo que acreditamos ser ou não ser, não conseguimos ultrapassar a negação e a ansiedade. Não conseguimos mudar. Desta forma, conhecer-se a si próprio, ou encontrar-se, pode ser perigoso. Pode cimentar-nos num papel estrito e criar-nos expectativas desnecessárias. Pode fechar-nos ao potencial interno e às oportunidades externas. Eu digo, não se encontre. Nunca saiba quem é. Porque é isso que o impele a lutar e descobrir. E que o obriga a permanecer humilde nos seus juízos de valor e a aceitar as diferenças dos outros. Mate. O budismo defende que a nossa ideia de quem somos é uma construção mental arbitrária e que devemos abandonar. Até a ideia de que existimos. Que os critérios arbitrários pelos quais nos definimos estão, na verdade, a encurralar-nos e por isso é melhor que nos desapeguemos de tudo. Num certo sentido, pode-se dizer que o budismo nos encoraja a pensar que se foda. Parece esquisito, mas esta abordagem da vida tem alguns benefícios psicológicos. Quando nos libertamos das histórias que nos contamos acerca de nós mesmos, libertamos-nos para realmente agir e falhar e crescer. Quando alguém admite para si mesmo, bem, se calhar não sou bom em relacionamentos.
Está de repente livre para agir e terminar um mau casamento. Já não tem identidade para proteger, mantendo-se num casamento mau e infeliz só para provar algo a si mesmo. Quando o estudante admite, bem, se calhar não sou um rebelde, talvez seja só assustado. Fica livre para voltar a ser ambicioso. Não tem razão para se sentir ameaçado por perseguir os seus sonhos académicos e talvez falhar. Quando o perito de seguros admite para si mesmo, bem, se calhar não há nada de único ou especial nos meus sonhos ou no meu trabalho. Está livre para fazer uma tentativa honesta com aquele guião e ver o que acontece. Tenho notícias boas e más. Existe um pouco de único ou especial nos meus problemas. É por isso que desapegar-se deles é tão libertador. Existe uma espécie de autoabsorção que vem acompanhada de um medo fundado numa certeza irracional. Quando acreditamos que é o nosso avião que vai cair, ou que o nosso projeto é o estúpido que todos os se rirão, ou que seremos os escolhidos como alvo de troça ou de desprezo, estamos implicitamente a dizer a nós mesmos: sou exceção, não sou como os outros, sou diferente e especial. Isto é narcisismo puro e simples. Sentimos que os nossos problemas merecem ser tratados de maneira diferente, que têm uma matemática única, que não obedece às leis do universo físico. A minha recomendação: não seja especial, não seja único. Redefina os seus critérios de maneira mundana e ampla. Escolha não se avaliar como uma estrela em ascensão ou um gênio por descobrir. Escolha não se avaliar como uma vítima desgraçada ou um fracasso desanimador. Em vez disso, meça-se através de identidades mais mundanas. Estudante, parceiro, amigo, criador. Quando mais estreita e rara for a identidade que escolher para si, mais tudo parecerá ameaçá-lo. Por isso, defina-se das suas formas mais simples e vulgares possíveis. Isto significa geralmente desistir de algumas ideias grandiosas acerca de si mesmo, que é uma inteligência única ou espetacularmente talentoso ou assustadoramente atraente ou especialmente maltratado, de maneiras que os outros nem imaginam. Isto significa desistir da sua sensação de que tem o direito e da sua crença de que, de alguma forma, este mundo lhe deve alguma coisa. Significa desistir da injeção de pedras emocionais de que se tem sustentado ao longo dos anos. Como um drogado que renuncia à agulha, vai sentir a ressaca quando começar a desistir destas coisas. Mas sairá do outro lado muito melhor. Como estar um pouco menos certo de si mesmo. Questionarmos-nos a nós próprios e duvidar dos nossos próprios pensamentos e crenças é uma das capacidades mais difíceis de desenvolver. Mas não é impossível. Eis algumas perguntas que o ajudarão a construir um pouco mais de incerteza na sua vida. Pergunta 1. E se eu estiver errado? Uma amiga minha ficou recentemente noiva. O tipo que a pediu em casamento é uma pessoa bastante sólida. Não bebe, não lhe bate nem a maltrata. É simpático e tem um bom emprego. Porém, desde o noivado que o irmão da minha amiga não para de a avisar acerca das suas escolhas de vida imaturas, dizendo-lhe que se vai magoar com este homem, que está a cometer um erro e a ser irresponsável. E sempre que a minha amiga pergunta ao irmão: qual é o teu problema? Por que é que ele te irrita tanto? Ele age como se não houvesse problema nenhum e nada no noivado da irmã o irritasse, dizendo que está só a tentar ser prestável e a cuidar da irmã mais nova. É claro, no entanto, que alguma coisa o incomoda. Talvez sejam as suas próprias inseguranças acerca do casamento. Talvez seja uma rivalidade de irmãos. Talvez sejam ciúmes. Talvez ele esteja tão embrenhado na sua vitimização que não saiba mostrar felicidade pelos outros sem tentar primeiro que se sintam infelizes. Regra geral, somos os piores observadores de nós mesmos que existem no mundo. Quando estamos zangados ou ciumentos ou perturbados, somos, muitas vezes, os últimos a percebê-lo. E a única maneira de o perceber é criar algumas brechas na nossa armadura de certezas, questionando conscientemente o quanto podemos estar errados acerca de nós próprios. Estou ciumento. E se estou, porquê? Estou zangado? Ela tem razão e estou só a proteger o meu ego? Perguntas deste género têm de se tornar um hábito mental. Em muitos casos,
O simples ato de nos colocarmos estas perguntas gera a humildade e a compaixão necessárias para resolver muitos dos nossos problemas. Mas é importante notar que o simples facto de se perguntar se terá uma ideia errada não significa que a tenha. Se o seu marido lhe der uma tarefa porque deixou queimar o guisado e perguntar a si próprio se está errada em acreditar que ele está a maltratá-la, bem, a verdade é que, por vezes, temos razão. O objetivo é simplesmente fazer a pergunta e pensar no assunto nesse momento. Não odiar-se a si mesmo. Vale a pena recordar que, para que alguma mudança aconteça na sua vida, tem de estar errada acerca de alguma coisa. Se estiver infeliz dia após dia, isso significa que já está errada acerca de algo. Muito importante na sua vida, e enquanto não se questionar para descobrir o que é, nada mudará. Pergunta 2. E se estiver errado, o que significará isso? Muitas pessoas são capazes de se perguntar se estão erradas, mas poucas conseguem dar mais um passo e admitir que o que significaria de facto estarem. Isto porque o significado potencial por trás do nosso erro costuma ser doloroso. Não só põe em causa os nossos valores, como nos obriga a pensar como nos sentiríamos com um valor diferente e contraditório. Aristóteles escreveu: ser capaz de entreter um pensamento sem o aceitar é sinal de uma mente instruída. Ser capaz de analisar e avaliar valores diferentes sem necessariamente os adotar é, talvez, a capacidade central necessária para mudarmos a nossa própria vida de maneira significativa. Quanto ao irmão da minha amiga, eis a pergunta que se devia fazer a si próprio. Que significaria eu estar errada acerca do casamento da minha irmã? Muitas vezes, a resposta a uma pergunta destas é bastante direta. Uma qualquer versão de estou a ser um cabrão, egoísta, inseguro, narcisista. Se ele estiver errado e o noivado da irmã for bom, saudável e feliz, não existe de facto maneira de explicar o seu comportamento, que não seja através das suas próprias inseguranças e valores errados. Ele assume que sabe o que é melhor para a irmã e que ela não pode tomar decisões importantes na vida sozinha. Acha que tem o direito, a responsabilidade de tomar decisões por si. Se tem a certeza que tem razão e todos os outros estão errados. Mesmo quando é posto a descoberto, seja no irmão da minha amiga ou em nós próprios, esse género de achar-se no direito é difícil de admitir. Dói. É por isso que poucas pessoas fazem as perguntas difíceis. Mas estes interrogatórios são necessários para chegar aos problemas centrais que estão a provocar o comportamento merdoso, tanto dele como o nosso. Pergunta 3. Estar errado criaria um problema melhor ou pior do que o que tem atualmente, tanto para mim como para os outros? Este é o teste de torna-solo, para determinar se temos alguns valores mesmo sólidos a funcionar ou se somos umas bestas totalmente neuróticas, importando-nos demais com toda a gente, incluindo nós mesmos. O objetivo aqui é analisar melhor qual é o problema, porque, afinal, como disse o panda do desapontamento, os problemas da vida são infindáveis. Quais são as opções do irmão da minha amiga? A. Continuar a causar drama e fricção no seio familiar, complicando o que deveria ser um momento feliz e prejudicar a confiança e respeito que tem com a irmã, só por ter um palpite? Alguns chamar-lhe-ão intuição, do que aquele é um tipo mau para ela. B. Desconfiar da sua capacidade para determinar o que é certo e errado para a vida da irmã e permanecer humilde. Confiar na capacidade dela para tomar as suas próprias decisões e, mesmo que não o faça, viver com os resultados em nome do seu respeito e amor por ela. A maioria das pessoas escolhe a opção A. Isto porque a opção A é o caminho mais fácil. Exige pouca reflexão, não se volta a pensar no assunto e tem-se tolerância zero às decisões que os outros tomam e não agradam. Também cria mais infelicidade para todos os envolvidos. É a opção B que sustenta relacionamentos felizes e saudáveis, construídos sobre o respeito e a confiança. É a opção B que força as pessoas a permanecerem humildes e a admitirem ignorância. É a opção B que permite às pessoas crescerem para além das suas inseguranças e reconhecerem situações em que estão a ser impulsivas, injustas ou egoístas. Mas a opção B é difícil e dolorosa. Por isso a maioria das pessoas não a escolhe.
O irmão da minha amiga, ao protestar contra o seu noivado, entrou numa batalha imaginária consigo mesmo. É claro que ele acreditava estar a proteger a irmã, mas como já vimos, as crenças são arbitrárias. Pior ainda, muitas vezes são inventadas após os factos, para justificarem os valores e critérios que escolhemos para nós. A verdade é que ele preferia estragar a relação com a irmã a considerar que podia estar errado, embora a última opção o pudesse ajudar a superar as inseguranças que o levaram a estar errado. Tanto viver com poucas regras, mas uma das que adotei ao longo dos anos é esta. Se as coisas se resumem a ser eu que estou errado ou serem os outros todos, é muitíssimo mais provável que quem esteja errado seja eu. Aprendi isto por experiência. Já fui um cretino que agiu com base nas suas próprias inseguranças e certezas erróneas em mais ocasiões do que posso contar. Não é bonito? Isto não quer dizer que não haja certas coisas em que a maioria das pessoas estão erradas. E também não quer dizer que não haja momentos em que temos mais razão do que todos os outros. É uma realidade simples. Se parecer que você é contra o mundo, o mais provável é que seja você contra si próprio.